Bem-vindos ao Backstage Imobiliário, porque no imobiliário nem tudo é show e os bastidores também contam. No episódio de hoje temos a advogada à vista. Para quê? Para que os consultores imobiliários consigam se orientar um pouquinho melhor nestas questões jurídicas que passam pela nossa atividade. Temos connosco a Daniela Tobo, da Tobi Quintana, e vamos ter aqui uma conversa descontraída sobre alguns temas da atualidade. Bem-vinda, Daniela. Olá, é um prazer, obrigada. Daniela, no estado atual da nação, do imobiliário e no que ao direito diz respeito, o que é que tu achas, porque tu és nossa parceira da Remax Pro, atendes muitos dos nossos clientes, o que é que tu consideras que os consultores, no momento atual, quando atendem um cliente, do ponto de vista jurídico, devem ter mais atenção? Do ponto de vista jurídico, é importante que eles entendam o panorama e o enquadramento do próprio serviço do consultor imobiliário, até onde ele pode ir. A parte contratual que vocês têm nas angariações é extremamente importante eles entenderem o contrato de mediação. Dentro do contrato tem basicamente tudo aquilo que o mediador pode ou não pode fazer, não é? Em relação ao imóvel, é importantíssimo eles terem as garantias de que quem está sentado à frente dele é realmente o proprietário. Portanto, é importante analisar os documentos, verificar quem é o proprietário, verificar se a propriedade que eles estão visitando é efetivamente a propriedade que consta dos documentos. Portanto, tem aqui algum leque de informações que o mediador tem que ter esse conhecimento para não anunciar alguma coisa que não esteja correta. Certo. É mais nesse sentido. Portanto, quando chega algum contrato de algum cliente a ti, vindo, por exemplo, de uma mediação, tens detectado assim alguns erros mais comuns? O que é que achas que tem falhado aqui? Tem. Eu acho que neste momento, e pela mudança do mercado que a gente tem, começou-se em Portugal, que não era prática comum, e agora começa a ser mais, a venda de imóveis ainda na planta. Né? Portanto, a gente tem os grandes empreendimentos. Não era comum em Portugal, portanto, passou a ser, neste momento, pela escassez do imobiliário. Então, tem muitas vendas em planta. E me aparecem contratos com umas ginásticas ali que eu olho e falo, quem é que escreveu isso? Portanto, temos mesmo aqui, porque é uma promessa de compra de bem futuro. Isso. É um bem que ainda não existe. Dentro disso, eu já vi de tudo. Eu realmente já vi... De tudo. Efetivamente, o mercado está a mudar um pouco para isso, para, novamente, a compra em planta e para a cedência de posição e para as heranças. Bastante. Bastante também, não Nesse é? momento, sim. Nesse momento. Eu acho que morrer, gente morre sempre, não é? Portanto, a gente tem sempre aqui. Portanto, Sim. isso sempre acontece. Mas, neste momento, a gente começa a ver, e pela atração do mercado, pelos preços que estão sendo praticados, aqueles imóveis que estavam ali parados, que pertenciam a 5, 6 primos e não sei o que e tal, agora está vindo para o mercado. Então, as vendas, quando o proprietário é uma herança, tem acontecido mais. A gente no escritório tem nesse momento, acho que é quase 50% dos contratos que nos aparecem é de heranças ou com propriedades que vieram de heranças. Portanto, Certo. a gente começa a ver bastante. Quase que se pode dizer que se um consultor imobiliário, num primeiro momento, se deparar com a necessidade de um cabeça de casal vender, deve recorrer primeiro a um advogado para tratar, quando são muitos herdeiros, de toda a parte que tem que colocar a documentação toda certa, não é? Sim, sim. Vai depender do estágio em que está, porque nós temos situações em que a herança já está com todos os documentos, já está concretizada, portanto, todos os documentos corretos, tem lá todos os atos, mas tem algumas situações que morreu um senhor ou uma senhora, tem ali, sei lá, 5, 6 herdeiros e eles não têm nada. Tem uma caderneta de 1930 de quando o pai ainda era vivo, daquelas de papel. Portanto, Exato. E aí sim, é essencial que tenham um bom aconselhamento jurídico, sejam acompanhados por um advogado, porque são várias etapas que têm que ser cumpridas para que se possa fazer essa venda. Sim, da minha experiência é que alguns clientes pensam que efetivamente os consultores imobiliários conseguem contornar todas essas questões e ter um advogado faz parte do processo da mediação imobiliária, não é? Aí vai depender da proposta de cada mediador imobiliário. Efetivamente, os advogados têm que atender diretamente, por uma questão deontológica, o cliente final. Portanto,
quando um mediador imobiliário contrata um advogado para tratar um processo de um cliente específico, deontologicamente há algumas dúvidas. Então, na minha opinião, e aí eu sei que vai ter divergências, o mais correto seria: procure um advogado da sua confiança. Se não tiver, podemos até aconselhar um. Mas tem que ser os proprietários a tratarem de toda essa situação. Sim, temos que marcar aqui a questão de um consultor, um mediador não pode fazer solicitadoria ilícita, não é? Falar de leis, por assim dizer. Hoje temos uma abertura maior com as alterações que tivemos na Ordem dos Advogados, portanto, há uma abertura maior aqui como que essas situações podem ser feitas, mas existem atividades que são próprias de advogado. Portanto, a gente sabe que mediadores imobiliários, mediadores de seguros, contabilistas, todos eles fazem atos de advogado. É o que temos, correto ou não, é o que está aí. Mas eu acho que tem que ter algum cuidado nessa situação e, sempre que possível, aconselhar que procurem um advogado. Até para uma segurança da própria atividade de mediação. Não é? Porque está se praticando um ato que não é a tua especialidade, você não foi formado para isso, os erros podem acontecer e vão acontecer, e a responsabilidade do mediador de uma coisa que ele não tem responsabilidade, não é? Portanto... Olha... sei que trabalhas também muito com clientes estrangeiros, de todas as nacionalidades. Cada vez mais. Que traz bastantes desafios e o panorama tem alterado ao longo dos anos. Eu tenho uma curiosidade. Quais são as principais diferenças entre um cliente estrangeiro, e parametrizai o estrangeiro conforme tu quiseres, e o cliente nacional? O que é que eles... Ou simplificando, o que é que um cliente estrangeiro... estranha na mediação portuguesa? Aí é complicado generalizar, Sim. porque quando a gente fala de estrangeiros, temos culturas completamente diferentes. Nesse momento, a gente tem muitos americanos no escritório, não é? Portanto, tem assim no escritório em Portugal, né? Os americanos estão vindo para cá, não se sabe bem por quê, talvez a questão política lá, mas pronto, eles estão vindo. E acho que entre os americanos e a nossa cultura é muito diferente a mediação imobiliária. O mediador imobiliário nos Estados Unidos, ele é o pilar, é quase o conselheiro da família, não é? Portanto, é uma pessoa de confiança, tem uma formação muito rígida, enfim. É mesmo um parceiro do investidor, do vendedor, do comprador, seja quem for. Em Portugal, não. O mediador imobiliário, ele simplesmente faz aquela transação e muitas vezes perde o cliente ali pelo caminho. Então, esse é um fato interessante, porque eles vêm e confiam 100% no mediador imobiliário e muitas vezes não fazem um trabalho de pesquisa quem é o mediador imobiliário, porque na cabeça deles é sempre alguém que passou por diversos testes, enfim. Esse é um ponto. E na questão do imóvel, a legislação lá é completamente diferente da nossa em relação às responsabilidades. Então, quando eu compro uma casa usada em Portugal, sendo português, eu sei que eu estou comprando o que eu vi no estado em que está e a responsabilidade é minha. Um americano vem sempre com a ideia de que ele está comprando, se tiver um furo no cano, ele vai responsabilizar o anterior proprietário e pedir indenizações. Portanto, é uma questão realmente de adaptação à legislação. Então, os americanos são aqueles que a gente tem mais trabalho, porque como eles não têm um código civil como o nosso, onde está tudo ali esquematizado em relação a cada assunto, o deles, as leis são muito esparsas. Os contratos, promessas, os contratos de compra, enfim, é basicamente um livro. Então, os advogados lá têm um trabalho gigantesco em cada contrato, em cada transação. Aqui não, o nosso contrato, como tudo remete ao Código Civil, nós resumimos e temos ali o que é principal quanto ao negócio. Porque quanto às garantias, já está no nosso Código Civil. Então, esse é um desafio. Quando a gente apresenta um contrato promessa com 5 folhas, eles olham e falam, como assim? E isso acho que é o maior espanto que eles têm em relação a isso. Mas se a gente for pegar outras nacionalidades, por exemplo, eu fiquei surpresa quando a gente começou a tratar com alguns israelitas. Eu imaginei que fosse muito diferente do que a gente tem aqui. É muito parecido. Portanto, a forma deles fazerem negócio, a forma que a legislação lá está nessa área é muito semelhante à nossa. Portanto, a gente não tem aqui grandes divergências. Então, acho que vai depender aqui de nacionalidade para nacionalidade, de cliente para cliente. Daniela, os latinos são tendencialmente mais fáceis ou não? Fácil, difícil. Eu acho que aí é uma questão... eu acho que é uma questão cultural e comportamental. Depende do que... Por exemplo, eu não sou uma pessoa de abraço e beijo. Eu não sou latina,
Pelo meu sotaque, dá para ver que eu nasci no Brasil e fui criada lá. Minha família é toda portuguesa, mas o português, o brasileiro, tem o hábito de abraçar, beijar. Eu sou brasileira, mas eu não sou uma pessoa de abraço e beijo. Então, quer dizer, culturalmente, a gente às vezes coloca rótulos, né, nas nacionalidades e, o latino é mais extrovertido. E às vezes não é. E nos negócios é muito parecido. Às vezes a gente vem com uma ideia, o cliente, porque é mexicano, a forma de fazer negócio é assim, o assado. E muitas vezes não é. Portanto, eu acho que a gente rotular, às vezes, é um pouco difícil. Mas tem alguns traços comuns culturais de algumas nacionalidades. Os latinos, de uma forma geral, são mais expansivos, descontraídos, querem as coisas um pouco mais rápidas e vamos já, é amanhã, pronto. Mas acho que é isso. Estamos aqui a falar, obviamente, de questões legais e tocaste num ponto bastante interessante que tem a ver com o consultor imobiliário, o típico consultor imobiliário americano e o português. Tu achas que o sucesso da minha profissão também passa por mais rigor na admissão, passa por termos mais responsabilidade? Sentes alguma dificuldade em trabalhar com consultores imobiliários cá em Portugal, se calhar pela falta de conhecimento que às vezes muitos deles têm? Eu vou tentar te responder isso de uma forma educada. Não, a questão aqui é assim, eu já estou em Portugal há 25 anos, 24 anos. E trabalhei sempre ligado na área do direito, mas como mediadora. Inclusive, eu trabalhei na área da mediação imobiliária, eu tive uma agência de mediador imobiliário, e o que eu me deparava há 20 e poucos anos atrás é uma mediação completamente diferente do que a gente tem hoje. Eu comecei na mediação em Portugal antes de existir as grandes redes, antes da Era, da Remax, enfim, que vieram mudar um pouco esse perfil. Então, naquela época, e você é nova para isso, mas naquela época, os mediadores imobiliários eram aquelas pessoas que não conseguiam fazer mais nada da vida e iam vender umas casas. Era basicamente isso. Era um abridor de porta que chegava lá, não tinha um contrato, não tinham nenhum tipo de responsabilidade em relação à profissão. Sabia que alguém tinha uma casa a vender e ele ficava com uma chave, tinha um comprador, levava lá, abria a porta e falava, esta é a casa. E depois as coisas iam, muitas vezes contratava-se um advogado para resolver o problema. Portanto, a mediação era feita um pouco assim. Estamos a falar isso começo dos anos 2000. Com a entrada das grandes redes, o profissionalismo na área da mediação imobiliária começou a acontecer. Portanto, começam a haver regras, começam a haver formações, e acho que eu sou a favor sempre do profissionalismo. Eu acho que qualquer profissão que vá se exercer, desde limpador do lixo da rua até médico, eu acho que você tem que ter brio naquilo que você faz e tem que tentar sempre melhorar. Portanto, o profissionalismo, para mim, é muito importante. E ainda hoje temos mediadores imobiliários mais profissionais e menos profissionais, como tudo em todas as áreas. Mas eu sinto que hoje a mediação imobiliária está muito mais profissionalizada do que há 15, 20 anos atrás. Portanto, o desafio maior que vocês têm hoje é tentar melhorar cada vez mais para se sobressair, porque hoje temos uma concorrência muito grande. Não é? Certo. E outra questão que muitas das vezes nós com os clientes temos alguma dificuldade em explicar, mas tu que já estás no mercado há muitos anos, tu consideras que efetivamente há um ganho efetivo para o cliente final se estiver acompanhado por alguém que é profissional e está ligado, por exemplo, a uma marca que tem regras rígidas? Ou seja, para o cliente é melhor ou é igual estar acompanhado por um consultor / mediador? Eu acho que é sempre importante você ter um consultor e um mediador, seja de uma grande rede, seja individual, ou desde que o mediador seja profissional e entenda os limites da profissão dele e como ele pode ajudar o cliente. Uma pessoa que quer investir, ele não vai andar de norte a sul do país, vendo casa sozinho, entrando em contato com 50 proprietários para tentar descobrir qual o imóvel, depois chegar lá, não é aquilo que ele pretendia e tal. Se ele tem um mediador que faz esse trabalho por ele, faz uma pesquisa, faz uma triagem, o que ele pretende, o que não pretende, faz uma boa qualificação dos imóveis e mostra, só aí já ganhou. Eu acho que só nesse fato ele já tem aqui porque ele ganha tempo.
Né? Óbvio, você vai mostrar 6 casas, eu não sei agora qual é as metas. Na Fácil. minha época eram 3, 4 no máximo e não sei o que. Então, pronto, essas questões das triagens para os mediadores tem aí as formações e as linhas de coisa. Mas que você separe 10 imóveis para aquele cliente, você começa a fazer visitas, ele já ganhou porque ele não vai ter que ver 50. Não é? Ele já ganhou há algum tempo e vai ver as casas que interessam. Agora, é muito importante uma boa triagem. Isso, não sei se é esse o termo que ainda se usa, mas uma qualificação adequada porque você vai começar a mostrar coisas que você está fazendo o teu cliente perder tempo. Então, o desafio do mediador é esse, é entender o cliente. Certo. Olha, vamos entrar daqui a pouco, se calhar, na questão mais técnica, mas o que é que nós, consultores em geral e mediação, devemos estar perante aquilo que foram, aqui nestes últimos 2 anos, os programas mais habitação, alojamentos local, assim, genericamente, o que é que se está a passar agora? Essa é uma boa pergunta. Os clientes perguntam, nós próprios, não querendo passar por não sabemos. Essa é a pergunta muito complicada, porque não são só os mediadores nesse momento que não sabemos. Os advogados nesse momento também não. Nós estamos numa fase em que, assim, foi aprovado mais habitação, tivemos ali mudanças com algum peso, não é? Inclusivamente, tu foste fazer lá à agência uma formação super exaustiva de todos os pontinhos. Nós guardamos lá o teu manual, estava lá no balcão. E passou 2 quem meses e aquilo tudo que eu disse já não se enquadrava e já não estava em vigor. Mas tu fizeste esse alerta na altura, eu lembro-me. Eu estou a dizer o que está na lei atualmente. Hoje. Sim, e acho que esse é um dos grandes desafios do mercado português, de uma forma geral, principalmente para a atração dos investidores internacionais. É a falta de estabilidade na legislação. Nós passamos aqui nos últimos 2, 3 anos, ou pós-pandemia, não sei por quantos governos, não sei por quantas alterações em todas as áreas, mas o fiscal é sempre, portanto, a parte tributária, os impostos estão sempre ali nas alterações e os investimentos vêm arrastando essa situação. O Mais Habitação veio mudar aqui alguns paradigmas, só que logo em seguida se vê, portanto, foi proibido, não é uma palavra boa, mas foi restringido a questão dos alojamentos locais com Mais Habitação e era um ponto extremamente forte no âmbito do investimento. Logo em seguida, voltamos quase ao mesmo. Né? Portanto, neste momento, os alojamentos locais voltaram a existir, as licenças estão sendo emitidas, portanto, não é o mesmo, temos outras regras, temos, mas na prática e para o investidor é basicamente o mesmo. Então, assim, é muito complicado em quantos minutos? 40 minutos, te explicar exatamente qual é a realidade que nós temos hoje, até porque vamos passar por eleições daqui a um mês. Exato. Portanto, vamos lá ver as alterações que vêm. Sim. O que eu acho importante para os mediadores, e aí é tentar explicar para o investidor que temos aqui algumas regras em vigor neste momento, até ele finalizar um contrato promessa. Algumas coisas podem alterar, mas dentro do normal a rentabilidade será entre X e Y, portanto, e tentar aqui ter alguma margem para conseguir aconselhar bem os clientes. Sim, até porque a velha máxima de que o património rentabiliza historicamente continua a ser verdadeira. E nesse momento ainda mais. A gente vê que o imobiliário é daquelas coisas que tem... Exatamente. Só uma curiosidade, porque para mim é mesmo complicado, não é? Eu tenho um cliente estrangeiro que vem de muitas vezes de países em que a estabilidade é importantíssima e é um lugar comum. Como é que tu lhes consegues explicar de uma forma simples que eles estão a enfrentar ou que podem vir a enfrentar este sobe e desce em termos de instabilidade? E algum conselho para nós? Assim, olha, eu vou com um advogado? Fala com o advogado, isso é o principal. Mas eu acho que o mais interessante, quando a gente pega várias culturas e vários clientes, se estamos a falar de um cliente da América Latina, os brasileiros nesse momento têm aqui grandes, não é um problema. Estamos acostumados com a instabilidade desde que o Brasil é Brasil, desde que éramos colonizados. Portanto, a instabilidade em países como o Brasil, México, Venezuela, Argentina, portanto, é comum.
Se você falar com investidores da Europa ou até mesmo da Ásia, ou Estados Unidos, Canadá, eles têm uma questão com a estabilidade que é um pouco, né, que eles são um pouco, têm mais dificuldade em aceitar e entender. Mas é importante que esse cliente, e o vosso papel é mesmo esse, é falar assim, por que você está vindo para Portugal? Nós somos assim. É assim que este país existe e é assim que tem existido na última década. Portanto, se você tem realmente interesse em investir, as condições são essas. Hoje é isto, amanhã é aquilo. Entende? Portanto, e acho que é importante. E eles colocam na balança, portanto, é esse sempre o trabalho que nós temos com eles. E eles colocam na balança e mesmo assim é atrativo investir em Portugal. Porque os nossos preços, mesmo com a instabilidade, são mais acessíveis do que nós temos em outros países, né? A forma como o crédito à habitação é feito, ou mesmo o crédito para investidores, é muito mais atrativo do que na maioria dos países. Então, assim, para quem está aqui, ganha o dinheiro aqui, trabalha aqui, pode ser, assim, muito complicado. Mas para quem vem de fora, mesmo habituado com uma estabilidade, a hora que coloca na balança os prós e os contras, Portugal continua sendo atrativo. Então, eu acho que a dificuldade é ultrapassada com a questão do dinheiro efetivamente. Você tem X, vai ter uma rentabilidade Y, vai ter uma margem de erro com as alterações todas que poderemos vir a ter, e mesmo assim continua atrativo. E o Porto? É atrativo? É. Eu sou suspeita, eu sempre falo isso. Quando me falam, e o Porto? O Porto é a cidade que eu escolhi, né? Portanto, eu poderia ter ido para qualquer lugar. E o Porto é daquelas coisas que eu não nasci aqui, a minha família não é desta região, mas foi o lugar que eu escolhi. Então, eu sou suspeita para falar do Porto. O Porto é atrativo para se viver, o Porto é atrativo para investir, o Porto tem questões europeias e não europeias, portanto, tem clientes franceses, por exemplo, que se sentem mais europeus no Porto do que em Paris. Portanto, eu acho que o Porto tem o charme que é necessário para fazer um investimento, residir, comer bem. A gente vai engordando, esse é um grande problema no Porto, mas acho que o Porto é aquela cidade que encanta efetivamente as pessoas. Ela tem um charme. Eu gosto de Portugal inteiro, sou suspeita, eu gosto mesmo de Portugal inteiro, adoro Lisboa, adoro Coimbra, minha família é da região de Coimbra, adoro, mas eu acho que o Porto tem qualquer coisa. E é verdade que os estrangeiros vêm para cá com a ideia de a Califórnia da Europa, começam no sul, no extremo sul de Portugal, e depois acabam no extremo norte de Portugal. É um pouco por aí. É verdade? Normalmente eles fazem voo Estados Unidos, se falarmos aqui dos Estados Unidos, Lisboa, muitos descem, vão para o Algarve, começam a subir, passam por Coimbra, vêm e chegam no Porto e ficam. E não vão mais embora. Continuando nesta senda dos clientes internacionais, porque quer queiramos, quer não, nós estamos na boca do mundo, Portugal está na boca do mundo, felizmente ainda pelas melhores razões. Neste momento, quais são as possibilidades atuais para os residentes não habituais? Nós temos a questão dos vistos, o D2, o D7. No fundo, como é que este mecanismo se relaciona com o imobiliário? Se está aqui a potenciar mais transações, se não, há aqui alguma retração? É assim, só para que as pessoas entendam que esse não é o teu caso, Joana, mas muita gente confunde aqui vistos com o residente não habitual. Certo. E estamos a falar de coisas completamente diferentes, não é? Portanto, o residente não habitual é um estatuto fiscal onde existe alguns benefícios, né? Não é isenção total mais, já há muito tempo, mas existem alguns benefícios. Uma taxa de 20% em alguns tipos de rendimento, enfim, temos aqui alguns benefícios fiscais. Para se conseguir esse estatuto, no passado, tinha alguns requisitos, não ser residente em Portugal há mais do que 5 anos, fazia-se esse pedido e tinha que, durante 10 anos, esses benefícios fiscais. Neste momento já não é possível, né? Nós ainda temos aqui alguns processos em curso em relação àquelas pessoas, e aí sim, que pediram vistos. Devido à situação do CEF/AIMA, que agora temos a AIMA em substituição do CEF, atrasaram nas emissões e quem começou o processo lá atrás, mas não conseguiu visto
por falta do governo português e não porque o cliente deu causa, ainda em algumas situações é possível se enquadrar no residente não habitual. Mas tem aqui umas condicionantes, não é assim qualquer um que pediu. Pronto, tem algumas condicionantes. Portanto, hoje o residente não habitual não existe mais. Uma pessoa que chegue hoje em Portugal e tente se inscrever nesse estatuto não consegue mais. Com exceção dos nômades digitais, pronto, aquelas pessoas ligadas... Nem são os nômades digitais, eu peço desculpa, são algumas profissões que estão elencadas num artigo com alto grau de conhecimento. Então, estamos a falar dos PhDs, pessoas vinculadas às universidades, professores, magistrados, que conseguem comprovar algumas situações e podem se enquadrar. Não é só porque tem uma licenciatura. Outro dia eu tinha que fazer, mas eu sou licenciado. Eu falei, eu sinto muito, mas não se enquadra. Então, assim, temos aqui. Então, é para muito poucas pessoas neste momento o residente não habitual. Qual o impacto que isso tem? E volto à minha resposta anterior. Coloque na balança. Antes você tinha uma taxa fixa de 20% em alguns rendimentos. Hoje você vai passar a ter o rendimento normal como qualquer português ou qualquer pessoa que reside em Portugal. Veja quanto vai pagar de imposto, veja qual a tua rentabilidade e verifica se enquadra ou não. E na maioria dos casos, mesmo assim, as pessoas optam por vir. E estes investidores /residentes, que tipo de imóveis é que procuram? Quando a gente fala de... O Golden Visa acabou. Certo. Para o imobiliário, desculpe. O Golden Visa continua, mas para fundos e outros tipos de investimento. Mas em relação ao imobiliário, acabou. Portanto, antes, uma pessoa que quisesse vir morar para Portugal conseguia, através de um Golden Visa, de um visto EUARI, que era na época, investir num imóvel, que seria a residência dele, fazia o investimento e tinha a autorização de residência. Hoje não é possível. Então, a pessoa pode fazer um Golden Visa investindo num fundo, e aí consegue a autorização de residência com um investimento que não tem nada a ver com o imobiliário. Mas vai precisar morar, não é? Ou arrendar ou comprar um imóvel. Pode pedir um outro tipo de visto, um D2, um D7, e aí temos. É para trabalhar, é para viver com a aposentadoria que tem de outro país, portanto, tem que se enquadrar qual é a causa da pessoa vir para cá e como ela vai se manter em Portugal, e pede-se um visto. Todos os vistos, qualquer um deles, é obrigatório comprovar que tem um local para residir num período de 1 ano. Então, muitas pessoas que estão lá nos Estados Unidos, no Brasil, na China, wherever, têm que juntar no consulado do país de origem um contrato comprovando que ele tem onde morar durante 1 ano. Então, nós temos o quê? Um contrato de arrendamento, porque muitas pessoas que nunca vieram a Portugal ou vieram a passeio em Portugal não vão comprar ou dificilmente compram uma casa online. Então, o primeiro passo é um contrato de arrendamento por 1 ano e depois, quando já estão aqui, começam a conhecer Portugal, começam no Algarve, passam tudo e acabam no Porto, compram uma casa para morar no Porto. Portanto, então, acho que, em termos imobiliários, a gente tem sempre dois estágios. Uma primeira fase normal do arrendamento, contratos de 1 ano, e depois o investimento efetivamente. Muitas situações o cliente continua no arrendamento e muitas situações o cliente nem quer o arrendamento e compra online. O mediador é de confiança, mostra a casa, faz um vídeo e o cliente compra e o advogado vai lá representá-lo na escritura e quando ele chega aqui ele fala... Não era isso que eu imaginava, mas ok, foi a casa que eu comprei. Nós temos casos desses e a conversa realmente voltou-se um bocadinho para o mercado internacional e se calhar lanço a pergunta às duas, tu, Joana, enquanto consultora, e a Daniela, que também atende muitos clientes e percebe um bocadinho de como está o mercado. Os clientes internacionais estão a inflacionar o preço das casas? Se calhar começa aqui pela opinião da Joana. Não. Não? Porquê? E eu falo um bocadinho da realidade onde eu estou inserida, portanto, o Porto, o Grande Porto, o Norte. E de facto, eu vejo pelas transações que faço que não é de todo a maior fatia, e aqui acho que lanço mesmo, sem qualquer pudor, é um mito. Porque, na minha perspectiva,
A grande questão aqui tem a ver com o desequilíbrio com a oferta, não é mais do que isso. Como eu estava a dizer, no meu caso particular, 99,999% dos meus clientes são clientes nacionais, tendencialmente famílias. Portanto, não acredito, sinceramente, no caso particular do Porto e Grande Porto, que os estrangeiros estejam a inflacionar o mercado. Sinceramente, não acredito. Essa é uma pergunta que eu vou ter que dizer não e sim, porque nós temos aqui uma situação que não é a questão dos estrangeiros. Eu acho que é uma questão de economia mundial. Né? Portanto, não é... Obviamente que a vinda de pessoas para cá coincide com várias situações e os preços inflacionados. Mas nós temos que ver uma questão, e falando do Porto, que é onde estamos e onde tem o maior número de coisas e conhecem melhor do que eu até... eu conheço o Porto, e vou dar um exemplo, a Rua das Flores, em 2005. E não passava uma pessoa naquela rua, os prédios estavam todos caindo. Não tinha um português residente que se atrevesse a fazer um restauro em qualquer um daqueles prédios. De repente, não é bem de repente, a gente sabe por que isso aconteceu, alguns investidores estrangeiros pegaram na Rua das Flores, de uma forma geral, e começaram a fazer reabilitações. E para isso tem o quê? Temos custos. Então, assim, uma loja na Rua das Flores que o inquilino pagava um arrendamento de 100 euros, porque era um prédio caindo aos pedaços, depois de uma reforma, depois daquilo ter sido todo reestruturado, não sei o quê, a mesma loja passa a ter um valor de arrendamento de 1.000 ou 1.200 euros. Inflacionaram os preços. Mas houve um investimento. Os investimentos têm que ter. Portanto, nós tínhamos uma cidade caindo aos pedaços, literalmente abaixo do Porto. E quem conheceu, eu aqui, tínhamos ruas que nós tínhamos medo de passar em determinados horários. Mesmo em plena luz do dia. Estava efetivamente abandonado. Quer dizer, não era medo no sentido, vou morrer aqui. Não é isso, mas era uma visão que não era bonita. Hoje nós temos toda uma cidade que foi replaneada e está muito mais atrativa e muito mais. Só que teve que ter investimento. E nem é só isso, a base, o ponto de partida era totalmente distinto, não é? Sim. Ou seja, tínhamos imóveis a serem transacionados a 1.000 euros o metro quadrado, 500 euros o metro quadrado. Só que teve que haver um investimento, e esse investimento vem valorizar a cidade, não é? Temos depois o quê? Temos a ampliação dos transportes públicos, continuamos aqui no Porto com obras, um trânsito horrível, não sei o quê. Por quê? Porque vai valorizar também. Então, assim, nós temos um crescimento... Eu ouvi uma vez uma pessoa me dizer que nós temos que decidir o que queremos. Se queremos ser grandes ou se queremos continuar a ser uma aldeia. E temos que aceitar as dores do crescimento. Então, se o Porto evoluiu em vários pontos, o Porto e o país inteiro, mas em vários pontos, com essa evolução e com esse crescimento, vêm problemas. Ou então, voltamos ao que éramos em 2000... Não é? Vem desafios novos. Não é? Portanto, voltamos ao que éramos em 2000, mandamos todos os imigrantes embora e voltamos a não ter trabalho, voltamos a não ter... Portanto, é muito complicado. Então, assim, obviamente que os preços aumentaram, mas a razão não é efetivamente porque os imigrantes vieram para cá ou porque os estrangeiros estão aqui a inflacionar os Golden Visas. Os Golden Visas foram fruto de investimento. As pessoas, querendo ou não, colocaram no mínimo 500 mil euros num imóvel que muitas vezes era para restauro, para que depois ele tivesse uma rentabilidade dos 500 mil euros que ele investiu. Como ele pegasse nos 500 mil euros e colocasse num banco, ou seja, onde for, tem que existir uma rentabilidade, não é? E nenhum português, até então, fazia esse investimento. Por isso que as rendas eram baixas, porque se moravam em lugares que não tinham nem condições. Nessa altura, o Porto era um donut, não é? Que era no centro da cidade não existia ninguém, era um vazio completo. É verdade, e nós que estamos aqui há mais de 20 anos, anos. somos muito novas, vivemos efetivamente isso e conseguimos perceber muito bem essa questão. Daniel, vamos assim agora passar aqui por alguns mitos. É verdade que o sinal é sempre devolvido se o negócio não avançar? Não, não é verdade. Existe aqui, portanto,
Isso é muito complexo para explicar assim numa coisa muito simples. Dás um teaser e depois as pessoas, se quiserem saber mais, contactam. Entram em contato comigo, marquem uma consulta e eu falo. Mas a questão do sinal é assim, a questão do sinal é a garantia do negócio, né? Portanto, é a penalização, são as cláusulas penais que nós temos num contrato. Efetivamente, se houver um incumprimento contratual, o valor do sinal é a cláusula penal, portanto, é o valor da indenização já pré-acordada, é basicamente isso. E quem falhar, vamos colocar assim, o contrato pode ter direito a esse valor, seja devolvido em dobro se for para quem pagou, ou o vendedor. Só que não é simplesmente fiquei com o teu sinal e acabou. Temos aqui todo o procedimento, temos notificações obrigatórias e até uma ação judicial para que um juiz determine se efetivamente o negócio falhou por completo. Eu acho que é um pouco por aí. Portanto, não é tão simples. É verdade que o sinal é a cláusula penal e é possível se ficar com o sinal, né? Ou o sinal é devolvido, mas tem aqui algumas condicionantes e tem que se ver caso a caso. Ok. Da tua experiência, é verdade ou mito que quando um cliente vai primeiro a um advogado, o advogado diz-lhe: eu tenho um cliente comprador para o seu imóvel? Não sei, eu não posso falar porque eu não sei. Lá no escritório não acontece. Lá no escritório não acontece porque nós não somos mediadores imobiliários e uma das questões que o nosso código deontológico proíbe e uma das incompatibilidades é mesmo mediação imobiliária. Quando eu tive uma agência de mediação imobiliária, eu não era advogada. Portanto, isso são duas questões que na nossa área é obrigado ser separado. Agora, se acontece ou não em outros escritórios ou com outros colegas, não sei mesmo, não sei. Joana, tens alguma opinião? Já algum cliente disse: o meu advogado tem um cliente comprador? Posso-me abster? Podes, Obrigada. podes. São mitos, são boatos que andam no ar. Nós costumamos dizer que o mercado da mediação imobiliária, em termos de cota, está dividida mais ou menos em 33,3%. Portanto, 33,3% pertence aos particulares que vendem sozinhos e que depois normalmente recorrem a um solicitador ou um advogado. O outro 1/3 é à mediação em geral e depois o outro terço No é uma cinzento, miscelânea de profissionais liberais. Mas eu acho que isso acontece em todas as profissões. É a que estávamos a falar há pouco da solicitadoria ilícita. Sim. Os advogados têm atos que são próprios, não é? E sabemos que contabilistas, mediadores de seguros, mediadores imobiliários fazem atos. Portanto, eu acho que isso é aquela rixa de profissões que vamos ter sempre. Muito não é? bem. Daniela, queria agradecer-te estares aqui. Prazer é Obrigada, meu. Joana, por Obrigada. fazeres aqui este co-host. Nós hoje falamos sobre a mediação imobiliária e a parte jurídica. Falamos sobre vistos, falamos sobre um bocadinho do alojamento local. Quisemos provocar aqui, se calhar, mais curiosidade do que dar aqueles esclarecimentos mais aborrecidos, porque cada caso é um caso. E por isso, depois vai aparecer os contactos, quer da Joana, quer da Daniela, quer da Remax Pro, quando for para o ar. E até breve, e lembrem-se de seguir o Backstage Imobiliário. Obrigada, foi um prazer.